Boa noite, YouTube. Aqui estamos nós mais uma vez, não é? Toda santa quinta-feira, às 19 horas, tem Vanice Responde. Mas, enfim, hoje a gente está com um tema muito interessante. Eu vou te dar 5 motivos para você ter o seu mapa numerológico cabalístico, que, afinal de contas, é o teu manual do proprietário, não é? Como eu sempre falo, a gente, quando nasce, né? Quando nossa mãe vai nos tirar da maternidade, nossos pais, aí tem aquela coisa, né? Normalmente a gente sai da maternidade com o bebezinho no colo, né? Com a mala clássica e algumas amenidades, né? Que a maternidade nos dá, aquela cestinha do bebê, né, aquelas frescurinhas, acho que o nome daquilo são frescurinhas necessárias até, né? Mais o enfeitinho do bebê, algumas outras coisas. Mas, gente, a gente sai sem o principal. Como que aquele bebê funciona? Daí a gente chega em casa, não sabe o que fazer com o bichinho. O bichinho chora, a gente não sabe se é medo, se é manha, se é dor, não é? E o pior, eles vão crescendo e a gente continua buscando sempre compreender quem é aquele serzinho humano, não é? Por isso que a numerologia vem como uma grande facilitadora hoje em dia, de 0 a mais de 100 anos, é possível você se conhecer, você conhecer alguém através dos seus números, né? Então, é uma coisa muito sagrada. Todo mundo tem que ter o seu manual. Tá, os seus pais não ganharam o seu manual na maternidade, né? Muito menos os meus. E eu, por exemplo, que fui uma criança com um 11, né, entre os meus principais números, era uma criança medrosa, que escutava coisas, que via coisas, que, enfim, que passava mal, né, em alguns lugares. E a minha mãe, às vezes ela achava que era frescura, às vezes ela achava que era, sei lá, alguma coisa ligada à psique, né? Mas, enfim, eu não tinha o meu manual ainda. E muitas vezes você também não tem o seu. E eu estou aqui para te dar 5 motivos para você ter o seu mapa numerológico cabalístico, né? E se você está lembrando de alguém que você fala, cara, essa minha amiga, ela não acerta nos relacionamentos, ou a bicha ganha 100 com essa mão e gasta 300 com a outra, né? Tem alguma coisa errada. Eu acho que você deveria chamá-la agora para essa live que está começando, né? Porque a gente vai ver muita coisa interessante hoje. Porque a numerologia cabalística é uma ciência, é uma terapia que ela se agrega a todas as outras terapias. E ainda tem uma coisa maravilhosa: a numerologia torna-se um grande eixo norteador. Por quê? Porque ela te dá diagnóstico. Assim, papum, você pegou os dados da pessoa na mão, se você já conhece a numerologia, você já tem ali, não que você não faça depois as suas prospecções radiestésicas, ou enfim, se você conhece outras terapias, mas a própria numerologia já te fornece muita coisa, muito conhecimento, né? Que bacana, Jane, por, né, pela confiança. Ela disse que ainda agendou um mapa, que bacana, fico muito feliz, viu? Enfim, por mim e pela minha equipe, porque muitas pessoas estão já há dias agendando mapas conosco. E eu vou falar uma coisa para vocês: como eu amo minha equipe, gente, como eu tenho orgulho das minhas numerólogas, não é? Porque, né, nessas
temporadas que a gente faz imersão, vem pessoas assim com verdadeiros dramas falando com a gente, né? Enfim, né? A gente tem muito orgulho do nosso trabalho e quando eu digo assim, né, gente, que eu já fiz mais de 5.000 mapas, meu trabalho com numerologia, 20 anos. Então, assim, eu digo 5.000 com toda a integridade do mundo, que tem muito a ver com o tempo que eu dedico, né? Que eu já venho dedicando à numerologia cabalística na minha vida, como numeróloga, como terapeuta, como professora de numerologia, em cursos presenciais, muitos que eu ministrei, né? Muitas pessoas que eu formei presencialmente, não é? Da formação em numerologia cabalística e mais todos os nossos programas de aperfeiçoamento, de mentoria. Então, assim, a gente tem uma vida, sabe? Uma vida transparente. Eu não. Vocês veem, o meu perfil é o meu nome. Vocês veem a minha casa, vocês sabem com quem vocês estão falando. Vocês não estão falando com um robô, né? Então, muita coisa, eu já vou entrar agora nos 5 motivos, mas eu estou falando isso para abrir os olhos de vocês, porque é aquela coisa, o que começa no caos permanece. Né? Um relacionamento que começa no caos, começa prejudicando outras pessoas, nunca vai ser um relacionamento de paz. Isso é o que a gente mais vê, não é? Um trabalho tão sagrado como um mapa numerológico, você precisa escolher como você escolheria um padre, um pastor, um xamã, sabe, para te orientar. Então, assim, escolha a melhor pessoa. Você quer prosperidade? Escolha uma pessoa próspera para ser sua mentora, para ser a sua numeróloga, terapeuta, que vai fazer o seu mapa numerológico cabalístico. Porque senão, gente, nós somos energia, nós somos puro átomo. Então, assim, a gente acaba se ligando, às vezes, em energias de baixíssimo padrão, energias de escassez, não é? De mau caráter. E claro que isso não vai fazer bem para a gente. Então, assim, como eu digo, escolha teu mentor, teu numerólogo, como se você estivesse escolhendo um pediatra para um bebezinho que acabou de nascer. O melhor que você puder contratar, porque um estudo numerológico é uma coisa muito importante. E agora eu vou te dar 5 motivos para você ter o seu mapa numerológico cabalístico. Então, se você tiver com algum material agora para anotar, eu acho até bastante importante, não é? Muito bem, então vamos lá. Se você colocar aqui, vai fazer o seu estudo numerológico cabalístico, eu vou te dar um primeiro motivo, ou então até, não é, para você realmente ver o quanto é necessário. O motivo número 1, eu vou colocar aqui assim, ó, 5 motivos para você ter seu mapa numerológico cabalístico. Vamos lá. Motivo número 1. Esse é importante, hein? Saber quem você é. Vamos colocar entre aspas, né? Na fila do pão. Bom, a minha galera aqui, que já está acostumada com o vocabulário da família numerológica,
Eu sempre falo, gente, quem é você na fila do pão? Então, quem me conhece sabe que a fila do pão para a prof é uma fila imensa que fala de um planeta Terra, um planeta escola, um planeta de muito aprendizado. E cada um de nós aqui tem um papel nessa imensa fila do pão. Então eu vou te perguntar: você já sabe quem você é na fila do pão? Porque eu vou te falar uma coisa: eu, você, a Dilma Onofre, a Ana Ribeiro, a Creuza Souza, Inês Nunes, Luciana Pimentel, cada um de nós é uma aposta de Deus, do nosso Criador. Cada um de nós já vem com um roteiro. Só que a gente não lembra desse roteiro, a gente não sabe, porque a gente passou pelo bendito portal do esquecimento que dá um apagão na gente. Então, é como eu estava dizendo na live da Mari ontem, né? Que Deus, ele, com todo respeito, tá? Ao nosso Criador, ele brinca de esconde-esconde com a gente. A gente chegou aqui. Se você assistiu a minha imersão em numerologia cabalística, você lembra que eu falei que ele gritava lá no tobogã: olha, antes de você ser feliz, você vai ter que resolver umas coisinhas. Ninguém vem para cá com um nome fabuloso ou uma data de nascimento impecável, sabe? Não, gente, a gente vem aqui para um caminho evolutivo. Eu tenho pavor quando alguém me fala isso, justificando, né? Igual a minha mãe. A minha mãe tinha uma amiga que era. Ela vivia um drama e a gente vivia um outro drama com o drama dela. Porque vocês sabem, né? A gente já tinha um problema lá em casa com o alcoolismo. E essa amiga da minha mãe tinha um marido que também era alcoólico. E era uma luta lá, ela ia aqui, ia ali, ia falar com não sei quem, levava o homem, benzer, fazer acontecer, né? Enfim, e ela dizia o seguinte, que, bom, primeiro que o marido dela finalmente parou com a bebida, e aí quando ele parou de beber, ela também reclamava, porque ela dizia que ele mudou muito, que quando ele bebia ele era melhor. Vai entender o ser humano, né? E aí a gente não tinha mais o que falar para ela, né? Minha mãe falava: olha, então tá. Aí ela dizia que foi lá, não sei onde, em algum lugar, que uma pessoa falou para ela que viu lá no, no histórico espiritual dela que ela tinha um karma para cumprir com ele. E que ela tinha mais era que aguentar mesmo, né? Eu, nessa época, devia ter uns 9, 10 anos, mas eu já me arrepiava com essas coisas, porque eu falava assim, meu, nada justifica o sofrimento por opção. Você fala assim, não, eu vou sofrer com essa pessoa porque eu tenho um débito com ela, sei lá, essas coisas, né, que as pessoas trazem. Eu dizia, não, todo mundo precisa ser feliz. Se a pessoa não quer ser feliz, ela quer ficar na situação de sofrimento, aí é uma escolha dela, né? Mas justificar que é porque ela fez alguma coisa para essa pessoa e agora ela precisa sofrer para trazer a compensação. Nunca entendi esse raciocínio. Eu acho que aqui é um planeta escola mesmo. A gente tem dias uau, tem outros dias que não são tão bons assim, mas nesses dias que não são tão bons assim, a gente tem que arrumar muitos motivos para agradecer, mudar nosso padrão energético, porque eu acho que a gente precisa ter a melhor vida possível aqui. Porque para você evoluir enquanto pessoa, você não precisa sofrer. Muito pelo contrário. É muito mais fácil, prático e lógico a gente evoluir enquanto ser humano sendo feliz,
podendo ajudar mais pessoas, porque uma pessoa que está numa situação sofrida, gente, o que ela pode fazer? Né? Muito pouco. Se ela está mal financeiramente, ela pode fazer muito pouco. Se ela não recebe amor, se ela tem sérios problemas familiares, tudo isso, não é? Pesa demais. Enfim, então é muito importante a gente saber o que a gente veio fazer aqui, né? Quais serão os planos de Deus para nós? E existem muitos caminhos para você descobrir isso, alguns tortuosos até, né? Nem sempre tão idôneos, mas eu considero que algumas ciências, entre elas a numerologia, são muito precisas nessa entrega, tá? Porque eu falei entre outras, porque eu respeito muito a astrologia, outras ciências que também trazem o autoconhecimento. Mas, assim, eu me identifiquei muito com a numerologia cabalística. Eu amo a numerologia, eu acho que os números de tudo que existe no universo, não tem nada mais presente na vida da gente do que os números, né? E uma coisa que eu acho bacana na numerologia é a possibilidade que você tem de mudar um padrão, de mudar uma situação, de reinventar você a partir do momento que você de fato se conhece. Esse é o momento que você descobre quem é você na fila do pão. A gente falou sobre o número de destino, que é um número muito fácil da gente calcular, não é? Basta a gente somar a nossa data de nascimento todinha, dia, mês e ano, lembrando que o ano sempre com 4 dígitos, não é? Você vai encontrar um número na soma final, você tem que chegar num número de 1 a 9. Você só não vai reduzir mais se tiver dado 11 ou 22, que são números mestres. Então, nessa soma, você descobre qual é o seu destino. Nossa, aí você já identificou qual é a estrada que você quer pegar. Eu, por exemplo, eu sou um destino 3. A estrada que eu preciso pegar desde que eu nasci, que eu precisaria ter pego, a estrada do 3. Se você é um destino 1, a sua estrada é a estrada do 1. E esse caminho, ele precisa ser obedecido. Agora, olha que maravilha se para a gente se conhecer, a gente fizesse só essa conchinha da data de nascimento e descobrisse o nosso número de destino. Gente, ele é muito importante. Eu diria que ele é determinante, esse número de destino, porque ele é muito fácil. É só você abrir tua bolsa agora, não é? Você pega a sua data de nascimento direitinho, ou né, a maioria de nós nem precisa olhar no documento, nada, e é a data real que você nasceu, tá? Nem sempre as pessoas têm na documentação a data real. O que vale é a data real, quando você deu a sua primeira respiração. Ponto. Então, se fosse só isso, era uma maravilha, não é? Acontece que nós todos trazemos ao nascer seis números de vida. É o nosso DNA numerológico, é o nosso código sagrado. Esses 6 números explicam a gente. Então, por exemplo, né, mesmo que eu não faça o mapa numerológico de uma pessoa, mas vamos dizer que a Juliane fala assim para mim, Vanice, eu conheci um carinha, o nome dele de nascimento é tal, a data é X, e eu fiz aqui, né, ela já conhece numerologia, eu fiz aqui os números dele, abri os 6 números dele, olha, eu vou te falar,
Quais são os 6 números de vida dele? E ela me passa os números. Eu, sem conhecer o boy dela, só olhando aqueles números, os 3 números do nome e os outros 3 que aparecem quando eu conheço a data de nascimento também, eu vou dizer: olha, o nome dele tem o número de motivação tal, impressão, expressão. Eu já faço um perfil para ela. Ah, ele nasceu no dia 23. Poxa, ele deve ser um cara, né, muito falante, persuasivo, até um pouco sedutor, gosta de viajar, sabe? Por quê? Porque eu conheço os números. E eu vou acertar 100% do boy? Provavelmente não, mas eu chego perto disso. Por quê? Porque esses 6 números, eles praticamente vão perfilar aquela pessoa. Você tem ali um perfil com esses 6 números. Agora, tem muita gente que está na fila do pão e não sabe quais são esses seus 6 números. Aí eu te falo, as pessoas não se conhecem. É engraçado quando a gente está numa conversa de numerólogos, né? Outro dia mesmo eu fui tomar um café com a Vilma Lima, Maria Helena Tanzi, a Maitê Cunha e a Érica. E a gente falava, então, isso daí é o meu 1, não, porque o meu 8, não, porque o meu 3, o meu 22. Sabe, é um papo, é um numerologuês mesmo, né? Porque nós sabemos que a gente está envolta, né, nessa dança dos números. Então, assim, isso é só o começo. Conhecer esses 6 números de vida é a primeira coisa que a gente entrega no mapa numerológico. E assim, você tem que saber. Outra coisa que acontece quando você fez um mapa que não mudou em nada a sua vida, acontece isso muito comigo, com as pessoas quando conversam comigo. Eu adoro numerologia. Que legal. Nossa, eu fiz um mapa uma vez, muito legal. Que bacana. O que você gostou mais do seu mapa? Eu adorei saber que a minha lua é em câncer. Eu já sei, ela está confundindo mapa numerológico com mapa astrológico. Se nem isso ficou claro para ela, tá 0-0 o jogo. Isso não mudou em nada a vida dela, né? Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos, para as numerólogas da minha equipe, o nosso consulente, ele tem que entender o mapa. O mapa que não foi entendido, foi um dinheiro jogado no lixo. Tomara que você tenha pago R$ 49,70, sei lá, são esses, né? O mapa a moça bonita não paga, mas também não leva. Então, assim, ela paga baratinho e o barato sai caro porque ela não vai entender nada. Então, o que eu digo a vocês? O mais importante é a escolha da pessoa que vai fazer esse mapa. Seja uma pessoa exigente, é a tua vida, é a tua energia. Não entregue isso na mão de qualquer um. Queira o melhor para você. Em geral, as pessoas que caem nessa arapuca são pessoas que buscam desesperadamente a prosperidade. Para elas, a prosperidade é ter muito dinheiro. E elas caem na arapuca porque o queijinho que está ali na ratoeira diz assim: vem que eu faço um nome para você que você vai ficar rico. Nossa, é assim, fez hoje, amanhã você já está lá,
no ranking dos homens mais milionários do mundo, e as pessoas acreditam. E o queijinho é amargo, né? E não traz de jeito nenhum a promessa. Então, assim, escolha uma pessoa, pé no chão e cabeça na vida espiritual, na essência, uma pessoa que te ajude a olhar para a sua essência, né? Que é para você, de fato, se ligar nos seus números verdadeiros e poder, sabe, você tem que se encaixar. A pessoa, quando ela fala para mim, tomar o amor, tomar o de grana, meu emprego está uma porcaria, eu já sei que ela é uma pessoa desencaixada. Ela saiu da alminha dela. Ela saiu. Então, o bom numerólogo, ele vai devolver você para você. Devolve você para o seu você essencial, o verdadeiro, o seu eu verdadeiro. E muitas vezes você saiu do seu eu e foi para o ego. Ah, porque está na moda, o sapato aperta, dói o pé, nossa, mas ele é tão lindo, ele está tão na moda. E aí a gente segue pela vida, né, usando band-aid no pé, porque o sapato faz bolha, ele não foi feito para o nosso pé. Então, a gente tem que escolher muito bem essa pessoa que vai lidar com a nossa energia e vai nos dar uma nova roupagem, uma nova bagagem, um novo direcionamento. Gente, a palavra mapa. Todo mapa precisa ser um orientador. Se eu pego um mapa no aeroporto de uma cidade que eu acabei de chegar, eu olho naquela coisa e eu não me localizo ali, a melhor coisa a fazer é procurar um negócio de lixo reciclável e jogar o mapa fora. Jogar o mapa, descartar, porque o que eu vou fazer com um mapa que não me dá localização, não me traz direção, não é? Então, esse mapa tem que mostrar para você quem é você na fila do pão, né? Então, vamos lá, numerologia não é astrologia, tá, gente? A numerologia é uma ciência que busca compreender a influência dos números na nossa vida. Dos números, não como a gente aprendeu na escola, com o valor quantitativo, né? Que 10 é maior que 9 é maior que 8, enfim. E sim com o valor qualitativo. Qual é a vibração quântica daquele número? Qual é a frequência energética dele? O que ele atrai, né? Porque olha só, muitas vezes a gente tem números excelentes, a gente está totalmente desconectada dos nossos números, aí só atrai tranqueira, quando a gente poderia estar muito bem equipada com os nossos números enquanto antenas poderosas, atraindo as melhores possibilidades, né? Então, você tem que pensar nisso. Você já reparou uma coisa? Por que você é do jeito que você é? Vamos pensar lá na fila do pão. Tem um cara que vai falar assim na fila do pão: ah, eu não estou nem aí, pode demorar 8 horas, eu não saio daqui. Não, eu vou ficar, eu vou, enquanto eu não pegar a minha prenda aí na mão, o meu presente, eu não saio daqui da fila. Já tem um cara que vai falar assim: o quê? Vai demorar 3 horas? Estou fora. Vira as costas e vai embora. Porque as pessoas são assim. Por que umas reagem de um jeito, outras reagem de outro, né? Por que uns sofrem de um jeito, outros logo buscam uma outra solução? Porque nós somos diferentes, gente. Nós somos únicos. Nós somos projetos singulares do nosso Criador. Então,
pensa um pouquinho assim, agora, nesse momento, medita no que eu vou te falar. Por que que você é do jeito que você é, cara? Por que que às vezes você encasqueta com uma coisa? Por que que você desiste de outra coisa? Por que que você demora para fazer as coisas? Você não sabe? Eu te falo. Me dá teu nome, tua data de nascimento, que eu te falo. Isso é um mapa. Um mapa vai mostrar tudo. Ó, os talentos que você trouxe, as habilidades, as coisas que muitas vezes eu falo para a pessoa e a pessoa fala assim: é mesmo? Eu tenho esse talento? Ai, que bom. Eu falo, gente, parece que eu estou falando de uma terceira pessoa, né? Mas eu respeito. Eu respeito porque eu sei muito bem como é isso, né? E eu explico com muita paciência, sim. Ah, então quer dizer que se eu for aprender a tocar um instrumento, isso vai ser bom para mim? Eu vou ter facilidade? Sim, com certeza, né? Então, assim, há pontos obscuros na nossa personalidade. A gente não consegue ver, a gente precisa de uma ferramenta, sabe? É que nem um microscópio. O microscópio é uma ferramenta. A bússola é uma ferramenta, a lanterna é uma ferramenta, o mapa numerológico é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele vai mostrar para você o que foi que você trouxe para essa vida. Então, como eu disse, você trouxe talentos, dons que Deus conferiu a você. E muitas vezes você não está usando e você não sabe por que você bate essa bendita cabeça na parede, porque não consegue, sabe? Não consegue dar 2 passos para frente. É porque você não está usando o seu dom. Por quê? Porque você não sabe que você tem. Ainda não caiu a sua ficha, né? Esse negócio de cair ficha, a gente precisa mudar isso, né, gente? Cair ficha, só quem tem, acredito eu, mais de 45 anos sabe o que é cair ficha, né? Vocês sabem, né? Então, aí, fora as coisas muito positivas, que são esses dons, talentos, habilidades, tal, a gente traz muitas imperfeições, gente. Sabe aquele tricô que a gente não acabou, aquele crochê que a gente largou pela metade, né? Aquele quebra-cabeças que um dia a gente juntou tudo, botou dentro da caixinha e falou assim: ai, não aguento mais. A gente não terminou o projeto. E isso acontece também com a vida, a gente não conclui as coisas. E aí a gente chega aqui com coisas ainda não concluídas, faltas, obstáculos, coisas que a gente precisa resolver, mas batendo a bendita cabeça na parede, porque fala assim: tem alguma coisa errada comigo, eu sinto que tem, eu sinto e vai ficar sentindo muito tempo, porque não é assim. Tá, sentiu? Procura ajuda. Procura uma pessoa idônea para te ajudar. Alguém que ajude você a se conhecer, não é? É que nem quando você vai ao médico, você está sentindo uma dor, você vê que o negócio, olha, o negócio aqui, o BO tá feio. Aí vai ao médico, faz exame, etc. e tal, e vai ter um diagnóstico. A mesma coisa acontece com a numerologia. Então, ela te traz isso, quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, né? O que você é muito bom? Que tem gente que também não sabe no que é muito bom. Então, a numerologia te mostra tudo isso, né? As suas forças, as suas fraquezas, né? Possíveis obstáculos que você tem. E assim, a partir do momento que você se conhece, você descobre novas perspectivas na sua vida. Aquilo está ali na sua frente, mas você não consegue enxergar, porque você está com os olhos vendados. Não consegue, não vê nada, não vê
a um palmo do nariz, então precisa remover isso, né? E na medida em que você se conhece, acontece uma coisa muito incrível, que eu falo que é mágica mesmo, para não dizer que é milagrosa. É o auto-amor, sabe? É o autorrespeito, às vezes um sentimento de autoeficácia. Você vai descobrindo que você é muito bom, né? Enfim, todos esses auto que você vai descobrir assumindo os seus números e se vendo conforme essa ciência milenar que é a numerologia cabalística, você muda de óculos, gente, é uma coisa impressionante. Você começa a ver a vida de um outro jeito, porque você passa a ter uma outra consideração por você. Aí você começa a ver, nossa, pessoas tóxicas, empregos tóxicos, não é? Situações que não me fazem bem e magicamente a vida começa a mudar, a se transformar. Você começa a acontecer na vida. É aquilo que eu falo, quem não se conhece não acontece, né? Então, é muito importante isso e tudo isso vem da análise do seu nome de nascimento, da sua data real de nascimento. E existe uma coisa complementar na numerologia cabalística, que é um estudo, vamos dizer assim, secundário que a gente faz, né, no segundo momento, depois que a gente já te perfilou, a gente já viu tudo sobre a sua personalidade, o que precisa ser ajustado, equilibrado. A gente viu você dentro de ciclos. Em que ciclo de vida que você está? Que número rege esse ciclo de vida? Em que momento desse... Gente, momento decisivo é um bloco de anos na nossa vida em que um número está nos ajudando muito. E às vezes a gente não sabe. E é um número assim que, sabe, podia estar resolvendo a sua vida. E você nem aí, sabe? Como é que o número pode te ajudar? Se você nem sabe que ele existe na sua vida, muito menos o que significa ele existir na sua vida. Então, o bom numerólogo, ele vai te contar tudo isso. Ele vai situar você no seu ano pessoal, sabe? Num ciclo de vida, que momento decisivo que você está, qual é esse número que está te ajudando nesse momento, tá? Então tem também essa coisa toda temporal, cíclica, né? Você aprende também a fazer a continha do teu mês pessoal, dia pessoal, enfim, mas existe um trabalho complementar. Vou falar de novo, tá? Trabalho complementar. Ele não é a pupila dos olhos do mapa numerológico, tá? Ele é sim um bálsamo que vem para complementar, que é o estudo do teu nome enquanto uma força, um poder, tá? Que é o que a gente vai fazer lá no final do mapa, onde a gente vê assim a energia que o seu nome emana. Então aparece aquele triângulo de vida, ele tem uma espécie de um circuito, como se fosse um circuito elétrico. Ele emana uma energia, o seu nome, o que ele vibra, né? E a gente vai ver que muitas vezes as pessoas têm ali um circuito cheio de curto-circuito. Né? No meio do caminho tinha uma pedra, era uma sequência numerológica ali que. É uma sequência de dois, cara, seus relacionamentos, eu imagino como eles estão.
Ah, é uma sequência de 8. Ixi, o bolso aí tá ruim, hein? Sequência de 8 pega muito a questão financeira. Ah, é uma sequência de 3, pega a comunicação. E aí vai, né? Então, assim, não tem nome perfeito, não tem nome maravilhoso, também não tem um nome tão vilão assim, né? Não tem nome que te deixa mais pobre. Outro dia eu vi um negócio assim, eu fico horrorizado. Muito menos nome que te deixa mais rica. Isso não existe. Existe o seu nome, a sua história, o porquê você tem esse nome. E assim, existem coisas que a gente pode equilibrar aqui na Terra, no seu nome, para aquilo ser uma força mais consistente, sabe? Um poder maior energeticamente. Mas isso só vai funcionar se você entender. Se eu falar para você, vem cá, vou fazer uma assinatura para você. Olha, eu estou te enganando, porque isso não existe. Desculpa falar, tá? É que nem você tomar uma pílula que você vai emagrecer 5 quilos por semana, mesmo que todos os dias você vá na lanchonete do M, coma o Big, a casquinha e o Sunday. Não, não tem milagre. Tem isso, né? O mapa, quando ele é bem feito desde o começo, a apoteose, então, é a gente transformar aquele nome que tem possíveis bloqueios por sequências ou o desenrolar do nome, que é como se fosse um tabuleiro que você vai mudando de casinha, né? Ali entram arcanos do tarô e a gente vai mudando. Cada um tem um número de anos ali. E às vezes a gente passa para o próximo arcano e é um arcano mais desafiador. E a gente começa a não entender, cara, mas até o ano passado eu estava tão bem, o que aconteceu comigo? Né? Então, assim, primeiro alívio que o numerólogo te dá é te dar consciência do arcano em que você está e daquilo que você trouxe com você e que não tem muito que fugir, né? Mas a gente pode dar consciência para a pessoa e algumas soluções também para que ela viva a melhor vida do mundo, mesmo que ela tenha desafios no nome, mesmo que ela tenha nascido num dia mais desafiador, porque há sim dias que são mais desafiadores, os dias kármicos, os dias mestres, né? Mas também não existe dia que te deixa mais rico ou que te deixa mais pobre, né? A gente para com essa dicotomia do rico e do pobre. A primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma vida próspera, abundante, é mudar a nossa cabeça, sabe? Quem vive nessa gangorrinha aí vive na escassez. Pensa grande, já leva a tua energia lá para cima, onde só tem gente fina, elegante, sincera, sabe? É isso que funciona. Enquanto você está nesse joguinho aí, lidando com gente que, sabe, que não tem uma boa proposta de vida nem para si, como é que você quer melhorar de vida? É ou não é? Estou exagerando? Comentem aqui comigo. É que quando eu falo desses assuntos, eu fico mesmo assim indignada, né? Porque eu protejo muito a numerologia cabalística. Ela é uma ciência maravilhosa. Infelizmente, como tudo na vida, né? Ela é banalizada por algumas pessoas. E eu gostaria muito que você olhasse com muito carinho para você na fila do pão e buscasse sempre o melhor, não é mesmo? Bom,
Uma vez que você se conheça, né? Busque todas essas melhores possibilidades. O segundo motivo para você ter o seu mapa é você conseguir ter um planejamento pessoal e profissional. Vou explicar por quê, gente. Porque muitas vezes, quando a gente se descobre à luz dos números, a gente entende por que a gente não se dá bem naquela profissão que a gente escolheu. Por que a gente está sofrendo tanto? É gastrite, é esofagite, é nódulo na tireoide. Sabe, por que o nosso corpo está apresentando desajustes, né? Doenças, tal, porque a gente não está bem naquilo, do profissional. Ou muitas vezes é na vida pessoal. Então, no momento que a gente se conhece, a gente entra numa espécie de reforma mesmo, sabe? De reorganização de vida pessoal, de vida profissional. E a gente descobre que existem coisas que não estão nos fazendo bem. E aí é o momento que a gente cria coragem para mudar. E assim, não precisa ser, sabe? Você não precisa ligar na Graneiro para fazer a mudança. Não, ela vai acontecendo quase que naturalmente, porque é o seu alto amor, respeito enquanto pessoa humana, autoadmiração, né? Aquela coisa assim, beijinho no ombro, agora eu sei quem eu sou, até com as coisas não muito boas que acontecem para você, né? Então, isso faz com que você também olhe para aqueles ciclos de vida que eu falei, momentos decisivos, o seu ano pessoal, você está fazendo coisa condizente com o ano pessoal que você está, né? Então, isso é muito importante. É uma vida com pé no chão, é uma vida com a sua presença. A gente está presente na nossa vida, isso faz muita diferença, por incrível que pareça, né? E quando você chega nesse patamar, olha que bacana. Qual é a coisa boa que te acontece? Você passa a ter melhores relacionamentos. Eu não estou falando só, gente, de relacionamentos amorosos, mas estou falando também, tá? Porque aí você já se conhece, você sabe o que você merece, aquilo que já não deu certo na tua vida, você entendeu muitas vezes por quê, ou por conta de bloqueios, desafios, obstáculos que tinha no seu mapa e você já resolveu, está resolvendo, ou até mesmo por alguma coisa que você estava fazendo que não estava sendo bacana no setor dos relacionamentos, né? Olha aí a Malu falando uma coisa bacana. Com a numerologia, fiz muitos novos amigos, ampliei os relacionamentos. Eu, então, não tenho nem o que falar, né? A maioria dos meus alunos, hoje eu tenho como amigos. Falar, quem são os seus amigos no momento, Van? Eu tenho amigos de décadas, né? Mas no dia a dia, quem são os meus amigos? As pessoas da minha equipe. Muitos alunos meus com quem eu já falo tomando café da manhã. Eu devo isso aqui à numerologia, né? Mas no meu caso, porque eu sou profissional, como é o caso da Malu, de outros numerólogos também, mas assim, no geral, gente, você vai ver, você vai começar a procurar os melhores ambientes, porque onde você está e com quem você está faz muita diferença na tua vida, né? E é algo assim que vai acontecer. Eu te asseguro isso, aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas que eu acompanho e vai acontecer com você também, tá? O quarto motivo,
Vocês estão vendo que esses motivos, eles têm muito a ver um com o outro, eles são como... Parece que eles se ligam mesmo por elos, né? O quarto motivo que você vai ter são ajustes que você vai fazer na vida em geral, tá? Incluindo atividades complementares. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas param de fumar, diminuem vícios, tudo isso na medida em que ela se conhece. E a gente vai ajudar com salmos, muitas vezes com aromas. Não é? Eu conheço muitos, tem até na minha equipe, numerólogas que são também aromaterapeutas. Então, fazem um mapa e podem, isso não faz parte de todo o mapa, mas essas pessoas podem complementar o trabalho com uma orientação, um aroma, um salmo, um ritual, enfim, algo para te fortalecer, né, para te instrumentalizar. E você pode incluir na sua vida novos hábitos a partir do momento que você se conhece. Começar a meditar, começar a correr, caminhar, pedalar, né? Por quê? Porque você descobriu uma nova pessoa, que é você. E, inclusive, né, como eu digo aqui, incluindo atividades complementares. Então, vamos supor, a pessoa trabalha, eu vou dar um exemplo até de uma pessoa que eu vi que está aqui no chat, que é faixa preta em numerologia cabalística, foi minha aluna, foi minha mentorada, está num grupo de aperfeiçoamento, que é a Cecília, né? A Cecília, ela trabalhava como contabilista a vida toda, então ela sempre lidou com números, dinheiro, contas, mas ela tinha um 11 clamando ali nos números dela. O chamado, gente, o chamado para a espiritualidade, né? Hoje em dia, a Cecília não trabalha mais como contabilista, mas ela acabou fazendo uma transição. Algumas pessoas fazem essa transição. A Anne fez, a Luciana Pimentel também fez, que ela é arquiteta de formação. Hoje ela é terapeuta, ela não trabalha mais com arquitetura. Essas pessoas, acredito que antes da transição, elas trouxeram atividades complementares como um ajuste. Nossa, eu tenho uma ligação com a espiritualidade. Eu vou fazer um curso, foi o que a Cecília fez, vou fazer um curso de numerologia. Pronto, se apaixonou, mudou de carreira, mudou de vida. A vida dela mudou muito. Ela pode até comentar aí com vocês. Então, assim, a pessoa fala assim: nossa, eu descobri que, na verdade, eu deveria ter abraçado a carreira artística. E eu, sei lá, trabalho como engenheira, como advogada, e agora? Eu digo assim: olha, você não precisa largar a sua carreira, claro que não. Complemente isso. Tanto que eu tenho, não sei se a Glaucia ainda está aqui no Instagram, a Glaucia, doutora Glaucia, dentista maravilhosa, faz harmonização facial e é numeróloga. Quando? No terceiro tempo. Porque quando você quer trazer algo para a tua vida, você traz. Ou senão você traz desculpa, né? Outras pessoas assim que eu estou tentando me lembrar, né? Que tem outras profissões. Aí a pessoa... a Lucilane Bortolotto também, minha mentorada, ela é head de uma grande empresa, trabalha com comércio exterior. O que ela faz no tempo livre dela? Ela é numeróloga e ama fazer isso.
ela tem um 11 também. Eu não estou falando que só quem tem 11, mas quem tem 11, gente, é um chamado muito forte. Chega a abalar as estruturas, não é? Então, que bonitinha, Cecília. Obrigada, professora Raio. Você faz parte de tudo que alcancei. Eu posso fazer parte, sim, Cecília, mas a tua parte foi muito importante. Uma das coisas que a gente precisa fazer é fechar cada janelinha, sabe? Então, começa um curso, finaliza, põe aquilo no seu background, sabe? É tão bacana você falar, olha, concluir. É que nem a gente terminar de ler um livro. Tem livro que você fala assim, ah, eu vou esquecer no banco da praça, mas eu li, mas assim, não mudou muito a minha vida, tal. Mas, assim, é importante a gente fechar as janelas, sabe? Concluir e colocar aquilo para acontecer. É assim que a gente faz as grandes mudanças, né? Isso, olha aí, Ju, você está fazendo o caminho certo, né? E eu, assim, eu tenho um projeto muito forte que ele está crescendo absurdamente dentro de mim, de ajudar esses multiterapeutas, que são pessoas que trabalham com várias técnicas, e dá para a gente fazer coisas incríveis também, porque eu também sou assim. E se eu sou assim, eu posso ajudar quem também é, porque eu já fiz muita coisa nesse caminho, né? Eu já conquistei muita coisa. Então eu falo, é possível sim, tá? É como já falei hoje, dá para você trabalhar com várias coisas, não é? E para a gente concluir aqui os nossos 5 motivos, tá? O quinto motivo é aquele que eu falei que tem a ver com o grande finale do mapa, que é ter um nome de realização. Que eu gosto de chamar, vocês se lembram que na imersão, uma das aulas era sobre isso. Ter um nome de realização, um abre portas. E esse abre portas é bem isso. Esse nome de realização, a gente vai fazer alguns ajustes, vai harmonizar o teu nome de nascimento, trazendo um nome ali com uma força social, pessoal, profissional, um nome forte, um nome que não vai ter tantas armadilhas, mas você precisa saber as armadilhas que você trouxe, né? Então, aí a gente entrega aquele nome bacana, ele é a cereja do bolo, entendeu? Ele não pode ser a causa de você fazer o trabalho. Não, o resto eu quero só. Não, não vai funcionar. Desculpa te falar, é que nem contar para a criança que Papai Noel não existe. É triste a gente saber, mas é verdade, né? Não vai mudar em nada na sua vida, mas considera muito os 5 motivos para você ter o seu mapa numerológico cabalístico, botar ele na sua vida e começar até, né, finalmente esse caminho de transformação, tá? Bom, quando a gente termina uma imersão e abre uma nova turma, né, de formação, que foi o que aconteceu agora nos últimos dias, a gente também estabelece um pequeno período, no meu caso, né, em que eu abro a minha agenda pessoal para fazer alguns mapas numerológicos, tá, gente? Tem que colocar um número muito limitado por conta do meu tempo. E como eu não tenho muita disponibilidade, eu tenho uma equipe que também faz mapas numerológicos. Então,
eu vou pedir para a Érica colocar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ter um link e vocês vão poder escolher se querem um mapa comigo ou com a minha equipe, né? Muitas pessoas até escolhem fazer com alguém da minha equipe, porque acham que o mapa que eu faço é mais caro, enfim. Uma coisa eu digo para vocês, está fazendo com a minha equipe, está fazendo comigo, porque elas todas saíram daqui de dentro, né? Então, são pessoas idôneas, que sabem trabalhar, sabem atender, sabem dar uma devolutiva do mapa, explicar, orientar. É totalmente diferente do que você vê por aí, não é? Está dizendo a Fátima aqui, ó, como você diz, mudar de vida com o mesmo CPF. Exatamente, Fátima, e na mesma encarnação, né? Não precisa nascer, porque tem gente que fala, né? Ai, não tem jeito a minha vida, viu? Eu vou precisar morrer e nascer de novo. Eu falo, querida, você não conhece numerologia cabalística, eu já percebi, né? Então, é bem isso mesmo. Então, assim, entra lá, conheça a minha equipe, veja, leia a bio de cada uma delas, ali tem a energia delas, olha para a foto delas. Você vai, com certeza, se conectar com uma de nós e vai dizer assim, essa aqui, essa vai ser a minha terapeuta. E vai fazer seu mapa numerológico, vai ter rapidamente esse mapa nas suas mãos, né? E vai poder ainda fazer desse ano 8, ano universal 8, que é 2024, o grande ano da virada, o grande ano da sua vida, né? E assim, a nossa equipe, ela não para, né? Ela até hoje ela só cresceu. Então, assim, eu pretendo colocar mais pessoas, essas pessoas elas vão se preparando até que chega um momento em que elas decolam lindamente e eu as convido para fazerem parte da minha equipe de numerólogas, tá? Maravilha, é isso mesmo, Anne. Muito 2024 ainda pela frente. Bora fazer, então, o mapa, se esse for o seu desejo, tá, gente? Então, com isso, concluímos aqui os nossos 5 motivos para você ter o seu mapa numerológico cabalístico. Comenta comigo se fez sentido para você tudo que eu falei nessa live, bota sim aí no chat, vamos fazer esse chat andar, que ele está muito preguiçoso hoje, né? E se você gostou dessa live, se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga. E no YouTube também você pode se inscrever no meu canal e receber sempre uma notificação lá do sininho toda vez que a gente começa uma nova live, tá bom? Muito obrigada, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo Vanice Responde. Tchau, gente.